irmãos, eu fiquei pensando, o que é que leva estes dois homens, essas pessoas, a fazer isso? Dada a circunstância da sua vida, daquele momento. O que leva eles a orarem e cantarem? E eu digo para os irmãos, eles não cantaram somente ali, eles já estavam cantando. É isso que você, quando você vê esse verbo aqui, que eles estavam cantando louvores a Deus, é que eles estavam fazendo isso já. Coisa tremenda. E eu fiquei tentando encontrar uma resposta bíblica para isso, irmãos. O que leva, ou como aqueles homens podem ter condições de louvar e adorar ao Senhor em meio àquela circunstância? E o texto que me veio ao coração, irmãos, foi exatamente 2 Coríntios capítulo 4. Marca o seu dedinho aqui e vai comigo para 2 Coríntios 4. Eu quero que você preste atenção a partir do versículo 7 e acompanhe comigo essa leitura, porque eu entendo que é isso que está no coração do apóstolo Paulo para ter essa atitude, é isso que deve estar no meu e no seu coração. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ah, irmãos, é só quem tem essa visão pode cantar e adorar ao Senhor com as costas totalmente dilaceradas, com os pés no tronco, com cãibras. E eles não estavam cantando assim, irmãos, eu vou cantar aqui, Senhor, né? Não estou querendo muito. Não, você percebe que é um louvor sincero, adoração ao Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Você cantou isso? Você cantou isso hoje? Tem certeza? Como é sério, não é? Eu vou te louvar, Senhor. Não importam as circunstâncias. E foi o que esses homens fizeram. Eles oravam. Quantas vezes você e eu estamos enfrentando a luta e a tribulação? Então, uma das primeiras coisas que vão se esgotando são as orações. Os louvores, então, penduramos, né, as nossas harpas e já não mais louvamos ao Senhor. Nós dizemos para Deus: Deus, eu te louvarei dependendo das circunstâncias. Trocamos a letra. Na prática é isso que funciona, irmãos. Mas Paulo e Silas nos ensinam uma grande lição, que o Senhor é digno de louvor e adoração por quem Ele é, e também por aquilo que Ele faz. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo digno de todo louvor e toda adoração.
Como isso nos ensina, que lição preciosa para nós. Ao invés da amargura e da murmuração no nosso coração, nós vamos adorá-lo. A nossa irmã Júnia deu esse testemunho aqui agora. E a diferença que isso fez na vida da nossa irmã nessa experiência. Que tremendo isso, irmãos. E quando nós fazemos isso, irmãos, é interessante quanto isso causa impacto em outras pessoas. Não é? Diz o texto que, de repente, sobreveio tamanho terremoto. Não é que você vai cantar, vai dar um terremoto, não é isso. Mas, de alguma maneira, as pessoas podem ser impactadas. Essa manifestação de amor ao Senhor, por quem Ele é. Você demonstra para as pessoas que não o serve por interesse, mas você o adora porque Ele é Deus na sua vida. E você então faz isso. E veio o terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Já pensou isso? Você consegue visualizar esta imagem? Naquele momento, eles estão louvando, nem eles imaginavam, mas de repente treme tudo e abre as cadeias. Que coisa, irmãos. Mas acompanhe comigo, versículo 27. O carcereiro despertou do quê? Do sono. O camarada estava dormindo, gente. Estava dormindo, estava um louvor gostoso lá, e o homem, ó, insensível, nem tinha nada. Precisou haver um abalo mesmo para o homem acordar. Quantas vezes nós também não somos tocados, não é? A música, ela tem um poder influenciador, não tem? Ela faz isso, não faz? Isso, para nós, é um cuidado que nós devemos ter para não ser simplesmente movidos pelo aspecto emocional. Por outro lado, o louvor é emocionante, não tem como nós não louvarmos. A pessoa falar, a alegria está no coração. Irmãos, aí vai dar vontade de chorar, em vez de sentir alegria, não é? Eu preciso expressar de alguma maneira o meu louvor ao Senhor, porque eu estou lembrando o que o Senhor fez por mim. Vamos tentar aqui pensar como Paulo. O que ele pensava numa hora daquela, irmãos? Com as costas tudo doendo, as cãibras. Lucas não fala que não existe nenhum ai. Não tem ai. Eu te louvo, Senhor, ai. Não tem. Tem louvor. E que cante será que ele cantava aqui? Quem sabe talvez seja esse. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Não é? Ou então, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Me firmou os passos, colocou os pés sobre uma rocha, louvando. E aquilo de uma maneira vai impactando as pessoas. Mas aquele homem, aquele cidadão está insensível. Você está insensível também? Irmãos, quem ministra daqui da frente vê, viu? Às vezes vê assim, e dá vontade de dizer, irmão, vamos lá, solta aí, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Não é? Com entusiasmo. Por quê? Porque aí é o oposto, né? É o exagero do que eu falei para os irmãos. Eu vou cantar uma música de alegria e eu estar com o semblante fechado. Dá um sorrisinho aí, por favor, né? Vamos louvar esse Deus que nos libertou, que nos salvou, né? Por outro lado também, você vai cantar uma música de adoração, de contrição,
e lá dando pulo de alegria e tal. É o outro lado. Entende? Nós precisamos cantar com o emocional, não precisamos? Precisamos, mas também com o entendimento. E perceber o que estamos cantando, a letra e todo o envolvimento disso. E esse homem está insensível. Precisou haver um abalo para que ele acordasse daquele sono. E ele acordou, irmãos. Também se não acordasse, misericórdia, né? Ela estava feio mesmo. Mas acordou. E diz o texto aqui que ele deu um pulo, né? Ele supôs que o pessoal tinha tudo saído fora, ele queria se matar. Ele queria se matar. Mas olha a percepção, irmãos, do servo de Deus. Não faças nada para você. Todo mundo está aqui, todo mundo está aqui. Então, irmãos, pela ordem aqui, eu quero lembrá-los. O Evangelho da graça do Senhor é abrangente e alcança todo tipo de pessoas. Esta graça do Senhor sobre nós nos capacita a adorá-lo, independente de circunstâncias, qualquer que sejam elas boas, que é o mais fácil de fazermos, sejam elas ruins, muito ruins. Há muitos aqui que estão enfrentando circunstâncias difíceis. Nós sabemos disso. Eu sei que há, irmãos. Mas nós podemos adorar ao Senhor e devemos fazê-lo. E para finalizar isso, eu quero que você observe comigo o versículo 30. A partir do 29 aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, ele disse uma coisa: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esta, irmãos, é a pergunta mais importante que todas as pessoas precisam fazer. Não é se o time tal ganhou ou perdeu, isso aí não tem tanta importância. Se a economia melhorou, tem a sua importância, mas não é total, né? Não é mais importante que essa. Essa é a pergunta mais importante. Que resposta daremos para ela? Ou melhor, qual é a resposta bíblica para essa pergunta? Que devo fazer para que seja salvo? Você entrou aqui nessa noite fazendo essa pergunta? O que eu preciso fazer para ser salvo? Pois eu estou perdido ou perdida. Qual é a resposta? Versículo 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas só isso? Tudo isso. E mais, não é fazer. Veja, o que devo fazer para ser salvo? Não, você não tem que fazer nada. Aliás, você não pode fazer nada. Porque tudo quem fez foi Jesus. Ele fez tudo. Mas nem um pouquinho assim, não, ele fez tudo. Para a nossa salvação, ele fez tudo. O que eu preciso? O que nós precisamos um dia, o que você precisa, é crer. Deus está falando, olha, só há um caminho pelo qual você deve percorrer para alcançar a salvação. Só há uma verdade na qual você deve firmar a sua vida para a salvação. Só há uma porta que você deve entrar para ser salvo, e ela é estreita. E tem nome: Jesus Cristo, Filho de Deus. Paulo deixa isso muito claro. A graça de Deus
traz para nós e para todos nós, todo mundo, a única resposta para a maior pergunta que existe. Crê no Senhor Jesus. E foi o que aconteceu, irmãos. Porque aquele homem e a sua casa creram em Jesus. Cada um deles. Você sabia que Deus não tem neto? Sabia? Verdade. Então, filho de crente não é crentinho. Ele precisa ter um encontro com Jesus. Porque Deus não tem neto, ele só tem filho e filha. Só. Cada um de nós deve ter experimentado tão grande salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que amanhã você iria partir desse mundo, amanhã, calma, não estou falando que ninguém vai acontecer, tá, irmãos? Eu estou fazendo uma hipótese aqui. Se você soubesse que amanhã você partiria desse mundo, qual é a sua certeza? Você tem certeza da sua salvação? E se você tem, ela está baseada no quê? Se você não tem essa certeza, creia em Jesus. Deus está falando para você, olha, você tem que olhar para Ele, é só assim que você pode ser salvo. Fora disso, não há nenhum tipo de fé que funcione para Deus que não seja em Jesus para a salvação. Não há. Vamos orar? Feche os seus olhos. Há alguém aqui no nosso meio cujo coração está sendo tocado pelo Senhor. Não importa a sua idade, que nesse momento está sendo tocado pelo Santo Espírito de Deus. Eu quero realmente dizer a você que você pode, num ato de fé, entregar a sua vida a Jesus e pedir a Ele que transforme o seu coração e toda a sua vida. A partir desse momento, se há alguém aqui no nosso meio, faça isso. Entregue a sua vida a Cristo. Talvez você entrou aqui hoje fazendo esta mesma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Você precisa crer em Jesus e vir até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Irmão, irmã, você que já é crente em Jesus Cristo, qual é a sua circunstância hoje? Talvez um ente querido, uma tribulação lá no seu trabalho, uma situação difícil que você está enfrentando, uma frustração, etc. Hoje o Senhor nos ensina que nós devemos louvá-lo por quem Ele é, não simplesmente por aquilo que Ele faz. Entregue essa circunstância aí ao Senhor e o adore. E o adore. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Você consegue cantar comigo? Assim como você está. Te louvarei, não importam assim. Adorarei somente a Ti, Jesus. Mais uma vez.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sim, Senhor. Tua palavra nos lembra que o Senhor cuida de nós. E nos exorta, Senhor, nos manda não ficarmos ansiosos. Que nós possamos sempre adorar e louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. Adorar por quem o Senhor é e honrar ao Senhor. Pai amado, abençoa o coração do teu povo, de cada irmão, cada irmã. Cuida, Senhor, da circunstância. Cuida do nosso coração, Pai. E nos ajude a enxergar as coisas que não se veem pela fé. Possamos vê-las, ó Deus, com os olhos da fé. Sabendo que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. E se há alguém aqui desanimado, ó Deus, por causa da sua circunstância, que ao lembrar-se desta palavra, este irmão, esta irmã, possa, Senhor amado, ser recobrado em sua fé, em seu ânimo, e prosseguir. Deus, peço ao Senhor que o Senhor liberte vidas também aqui. Almas que estão presas, ó Senhor, pelo inimigo de nossas almas. Só o Senhor pode fazer isso e remover o véu do entendimento. Por isso eu as entrego em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Silvio. Irmãos, estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes eu gostaria de pedir, o Marcelo me informou que o pastor Robertinho está conosco aqui. Poderia ficar em pé, por favor, pastor? Obrigado por ter vindo aí, o Senhor o abençoe muito. Alegria vê-lo aqui, tá? Obrigado. Nós temos alguns avisos. Hoje, graças à misericórdia do nosso Senhor Deus, nós tivemos uma assembleia abençoada, onde foi aprovado a reforma do Estatuto da Igreja. Então, a partir de hoje, está valendo o novo Estatuto, que assim que for registrado em cartório, os irmãos irão recebê-los, aqueles que desejarem cópia escrita, impressa, e a maioria nós iremos mandar através de PDF. Nós também temos dois avisos, que as mulheres, as irmãs, foram convidadas a participar na sexta e no sábado o encontro das mulheres em ação. A Séries, ela não está presente hoje, mas ontem ela já fez propaganda para as irmãs. Então, as irmãs que já estão sabendo, comuniquem com as outras, porque no sábado as irmãs da igreja serão responsáveis em preparar o lanche. Não é levar o lanche, é preparar. O material vai estar lá já. E no sábado à noite, às 19h30, aqui na nossa igreja, nós teremos uma apresentação, um culto, onde estará pregando e participando o pastor Arlindo Ribeiro Júnior. Nós estamos convocando todos, jovens, adolescentes, homens, só as mulheres que estão, de certa forma, dispensadas, se forem lá no culto, no encontro de mulheres. Se não, venham também aqui no sábado, às 19h30, participar dessa bênção, desse culto. E nós agradecemos aos nossos visitantes, às famílias que estão aqui presentes, também devido à apresentação do Rodrigo.